E aí, após configurar o meu Proxmox Backup 7, o meu Data Store, para ser mais exato, no meu PVE, fiz o meu backup, comecei a usar o meu backup, porém, eu acredito que você não tenha espaço ilimitado de armazenamento, né? E mesmo assim, também é interessante que você tenha um valor limitado de backups por VM, containers ou hosts. Por quê? Porque o tempo de backup e o tempo de restore, ele vai ser impactado ali, baseado na quantidade de VMs que você tem. Por quê? Porque para fazer o backup ele vai verificar o que é que teve alteração e para fazer restore ele vai verificar o que é que ele precisa pegar para lhe dar o dia exato do restore que você escolheu. Então, você precisa melhorar o seu recurso de hardware e de rede para que essa análise do PBS de arquivos alterados e dias desejados com o momento exato do restore para entregar a máquina pronta, lembrando que ele trabalha com incremental, com deduplicação, então ele consegue ter uma capacidade melhor de lidar aquela VM naquele ponto sem reter tanto espaço, mas isso tem um preço. Qual é o preço disso, Caio? Performance. E para ter mais performance, você precisa aí ter um hardware melhor, um armazenamento melhor, uma rede melhor para poder fazer isso, tá? Memória e processador também para poder fazer essa análise. Mas aí você tem os seus backups e eu estava na tela errada. Mas ignorem, tá? Essa é a segunda aula, que é a aula de corte, ou prune, tá? Mas eu vou falar corte porque é muito mais simples para poder a gente conseguir seguir com essas aulas, mas entenda que quando você for pesquisar na internet, você pesquisa pelo termo em inglês, porque fica mais fácil. Então você tem o prune e você tem o garbage collection, que é o corte e a coleta de lixo. Vamos entender agora aqui o corte. O que é o corte, cara? O corte nada mais é do que, deixa eu mudar aqui. O corte nada mais é do que a quantidade de backups por VM que você vai querer. Se eu vim aqui no meu pool, eu tenho apenas um backup da minha VM. Como é que eu sei? Eu sei por esse count aqui, ó. Ele fala que eu tenho um. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outro backup aqui. Vou fazer exatamente 3 backups para ficar melhor aqui pra gente, tá? Perceba aqui uma coisa, ele reusou 100% do meu disco, porque meu disco não teve alteração, tá? Fechei aqui e vou fazer outro backup para a minha máquina. Voltando aqui, você veja que eu tenho aqui um count 3, ou seja, eu tenho 3 backups. Como é que eu sei? Pelo count, e se eu clicar aqui nesse maisinho, eu vou ter aqui 3 pastinhas com as informações de meu backup e com os horários diferentes, ó, 5/7 ou 7/5 às 18h41, 7/5, 18h36, 7/5, 18h40. Então, tenho 3 backups aqui e aqui é meu último backup aqui. Aqui ele vai falar o tamanho total, mas aqui é o tamanho oferecido para a máquina, não quer dizer que seja o tamanho consumido, porque eu também tenho o fator de compressão. Então, se eu vim aqui, por exemplo, no meu dashboard, eu estou usando aqui 993 megabytes, tá? Tudo bem que eu não tive alteração desses backups, então por isso que esse backup aqui ele está com um tamanho menor, mas também tem a compressão que também ajuda nisso. Bom, aqui eu tenho minha máquina virtual ligada, deixa eu só ver se ela ligou certinho aqui. Perfeito. Minha máquina está operacional, com conexão à internet, perfeito. E aqui eu venho aqui para o intuito dessa aula. Bom, aqui no meu PBS, eu posso simplesmente vir aqui no meu pool e eu tenho aqui algumas informações para vocês. O corte e a coleta de lixo, ela é amarrada ao datastore específico e não a todos os datastore, tá? Quando eu vim aqui, eu não consigo dizer coleta de lixo ou corte. Eu só consigo dizer permissões, verificação, sincronização e o sumário. Então, no meu datastore é que eu preciso aplicar essas permissões. Aqui, na terceira opção, eu tenho corte e coleta de lixo. Então, falando sobre o corte, eu tenho duas informações sobre o corte. O primeiro
é que eu consigo fazer uma verificação, eu consigo fazer uma configuração por corte pelos últimos, os últimos que eu quero, pelos quantos por hora, quantos por dia, por semana, por mês e por ano. Eu consigo brincar com isso aqui. Eu vou falar uma aula só disso. Para esse momento, você precisa aprender a configurar o corte. Então, para esse momento do corte, eu vou usar o Keep Last. O que é que o Keep Last faz? Caio, ele quer manter os últimos. Então, como últimos, como últimos backups, como a primeira opção aqui, o que é que você quer? Eu quero os últimos 2 backups. Eu quero que você analise todos os backups que eu tenho de todas as minhas máquinas virtuais e mantenha apenas os 2 últimos de cada máquina virtual. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui 2 marcado. Mas eu, voltando aqui, eu continuo com 3. Por quê? Porque além de dizer quantos eu quero, tá? Em qual momento eu quero, qual é a variável que eu quero, tá? Eu preciso mandar ele executar. Eu não tenho uma função de cortar aqui. Eu tenho uma função de cortar aqui. Percebam que eu tenho aqui na terceira opção, ó, prune all, ou seja, cortar todos, podar todos. Então, eu posso simplesmente clicar aqui, e aqui eu vou ter que dizer manualmente o que é que eu quero. Então, se eu quiser aplicar momentaneamente, vou dar um exemplo prático. Se o ambiente cresceu mais que o desejado, você colocou mais máquinas virtuais, você não mensurou o espaço desejado e você está ficando sem espaço. Você precisa fazer um corte ali momentâneo, então você precisa fazer um corte emergencial para poder rodar a coleta de lixo. Então você vem aqui e simplesmente roda a sua poda. Ah, eu quero aqui, eu quero 2. Quando você der um corte, ele vai reduzir aqui para 2. No nosso caso, não precisa. Aqui eu fiz a informação e aqui em Schedule eu vou dizer quantos eu quero e quando eu quero. Vamos só olhar a hora do servidor, porque isso vai influenciar aqui no nosso ambiente. São 6h47 da noite. Eu volto aqui e eu vou colocar aqui que eu quero que a minha poda aconteça every day. Eu tenho aqui algumas opções, tá? Então, eu consigo dizer quantas vezes por dia eu quero, se é toda hora, se é todo dia às 9 horas, se é todo dia, se é de segunda a sexta tal hora, se é de segunda a quinta na hora. Por quê? Porque então que eu faço uma poda no melhor horário para mim, no melhor momento. Caio, qual é a sugestão que você deixa? A poda, ela deve acontecer após o seu backup. Só que ela deve acontecer após o seu backup, após você fazer uma verificação mínima que está tudo bem no seu ambiente. Então, vou dar um exemplo. Seguindo nossa estruturação nos módulos anteriores, eu coloquei que o nosso backup ia começar das 19 horas até a meia-noite, certo? Eu coloco uma poda, por exemplo, para as 3 da tarde. Por quê? Porque eu consigo chegar no meu ambiente, olhar com calma, ver se eu não preciso de nenhum restore importante para poder a poda acontecer. Só que, claro, tudo isso vai acontecer de acordo com o seu tamanho. Se você tem pouco espaço no seu data store, você precisa constantemente fazer poda e fazer coleta de lixo. Fazer poda e fazer coleta de lixo. Por quê? Senão você vai ficar sem espaço. Você não pode ficar sem espaço. Então, isso aqui vai ser de acordo com o seu ambiente. Então, para esse momento aqui, eu já esqueci a hora que era, né? Com certeza, se você lembra aí, 6h48. Eu vou colocar as 6h50 para fazer a minha verificação. Vou marcar aqui, vou marcar em editar. E aqui, para esse momento, eu vou dizer aqui que vai ser no sábado, às 6h50, tá? Se eu quiser só na segunda-feira, Caio, eu edito aqui e aqui, ó, eu boto Monday, apenas M-O-N, M-O-N, tá vendo? Como eu quero no sábado, eu venho aqui Saturday e marco aqui. Tá? Essa observação é muito interessante porque você pode achar inicialmente que tem poucas opções, mas na verdade você tem opções que você consegue personalizar. É claro que poderia ser melhor, eu espero que no futuro eles deixem completamente aberto isso, mas perceba que você tem como fazer alguns ajustes baseados em jobs pré-definidas. Eu mudei aqui, botei o sábado e botei para segunda, então você consegue definir melhor. Bom, vindo aqui, ele já é 6h50, e o que é que deve acontecer? O que foi que eu falei aqui? Que eu quero 2, né? Ele tem 3. Se eu vim aqui, ele vai ter já 2. Caio, como é que eu sei que ele rodou? Bom, eu tenho aqui que já está com 2. Só que num ambiente grande, não dá para você
saber exatamente olhando por aqui, você pode se perder pela quantidade de máquinas virtuais. Aqui em Dashboard, ele tem uma parte, descendo aqui, você vai ter aqui embaixo, ele vai ter as tarefas em andamento, que não é mais o caso, tá? E ele vai ter aqui a parte de sumário, os últimos 30 dias, ele vai ter backups, corte, coleta de lixo, sincronização e verificação. Perceba que no nosso corte, a gente tem um corte que funcionou já. Se eu clicar aqui, eu vou ter a informação do meu corte. Se eu aumentar aqui para vocês, perceba que eu tenho aqui a informação do meu corte devidamente documentado. Aqui ele tem a tarefa, data store corte por 500 GB. Às 18h50, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o que é que ele fez. Então, o que é que ele fez, Caio? Ele rodou às 18h50 no sábado, ele startou a poda no HD de 500, no pool, meu pool. Ele disse, ó, ele trouxe lá a retenção. Para essa poda, ele quer usar Keep Last 2, ou seja, manter os últimos dois. Então, ele começou a startando poda no storage pool e no grupo VM100. Então, ele listou as três e já falou, ó, a mais antiga é essa para poder ficar duas. E aí deu ok. Se você tivesse mais máquinas virtuais, ele vai repetir esse processo aqui para todas as máquinas virtuais. Então, você vai ter esse corte individual dentro dessa mesma tarefa para todas as máquinas virtuais, para poder, assim, você ter a sua poda. Então, fazendo isso, você tem um controle maior. Mas perceba que a gente só fez a poda. O espaço ainda está o mesmo. Por quê? Porque a poda é uma coisa e a coleta de lixo é outra. O Proxmox Backup Server separou, e a meu ver, muito bem, porque você pode ter uma poda e depois ter algum problema. Então, interessante que você tenha uma poda que faz uma coisa e a coleta de lixo faz outra. Mas na nossa próxima aula, a gente vai entender o que é esse Garbage Collection e como a gente usa e por que ele é tão importante no nosso ambiente.